Com certeza. Mas com certeza, sem sombra de dúvida. É. Mas a sua preocupação era voltar a treinar, porque era aquilo que estava acontecendo na sua vida ali naquele momento, né? Assim. Inclusive, o voltar a treinar, ela hoje é a minha maior meta do AVC, no pós-AVC, é voltar a treinar. Porque as minhas atividades diárias, assim, eu tô conseguindo me virar, entendeu? Eu faço tudo praticamente. Eu faço tudo. Eu já tô dirigindo já. E meu AVC ele tem 3 meses, então. Eu voltei a trabalhar. Assim, voltei a trabalhar. Acho que tem 1 mês mais ou menos que eu já voltei a trabalhar. Então... Mas me conta, antes da gente chegar até esse ponto aí, quando você foi pra UTI, no hospital, quando você recebeu o diagnóstico que havia sido um AVC, quando foi isso? Assim, como é que foi isso para você? Tô pensando. É porque foi uma situação estranha, porque eu lembro que eu tava na UTI, aí chegou alguns médicos, eles perguntaram pra mim assim, Kleber, você sabe o que tá acontecendo com você? Eu falei, não, você tá ouvindo o povo comentando aí. Eu ainda não sabia, cara. Quer dizer, eu sabia porque o povo já tá comentando que era AVC. Mas a equipe médica, eu não lembro da equipe ter me dito assim, você tem AVC, enfim. Mas eu sinceramente encarei na boa. Eu não fiquei assim desesperado. Eu não fiquei. Mas você tinha ideia do que era o AVC quando falaram AVC? Alguém chegou para te explicar? Porque alguém deve ter chegado para você e falado, olha, ou só depois que você soube, você teve um AVC por dissecção da artéria vertebral. Só estou perguntando isso porque é uma das causas de AVC mais comum em pessoas jovens, né? Então, a dissecção, não é a única, exatamente. Mas eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre ela aqui. Você já tinha ouvido falar? Como é que foi no sítio? Eu já tinha ouvido falar de AVC. E AVC em idosos. AVC em jovem da minha idade, a primeira vez que eu soube foi comigo mesmo. Eu senti na pele o que é isso, entendeu? Você não tem nenhum amigo que tenha tido, ninguém próximo? Absolutamente nenhum amigo. E eu acho que dos meus amigos eu sou o primeiro. Eu acho. E até, assim, eu também sempre tive um perfil muito curioso. Eu sempre li muito, busquei muito e tal. E eu trabalho com equipamentos médicos. Então, o ambiente hospitalar, para mim, ele é um ambiente que eu conheço, entendeu? Então, quando eu vi a primeira vez que eu tinha passado por um AVC, né? Eu tava vivendo um AVC. Eu comecei a ter uma ideia do que era exatamente por eu ter uma certa experiência em ambiente hospitalar, entendeu? Mas em nenhum momento assim, pelo menos que eu lembre, ninguém me explicou efetivamente o que era o AVC, entendeu? Eu já sabia o que era pelo ambiente que eu convivia. Mas para alguém me explicar, isso não aconteceu. Isso aconteceu muito bem na consulta depois que eu tive alta. A minha médica ela me explicou detalhadamente o que foi que aconteceu, entendeu? Ali de fato ficou claro para mim o que foi que aconteceu comigo. Inclusive, depois que eu tive o AVC, que eu soube que era dissecção, nesse momento foi que eu comecei a conhecer outros casos parecidos. Foi exatamente nesse momento. Inclusive casos parecidos com o meu. A gente já tem aqui, a Kelly Martins falando que o dela foi dissecção também. Eu não cheguei a conhecer de fato, assim, para olhar nos olhos, né? Mas também porque a gente não está podendo conhecer muita gente ultimamente, né, Cléber? Exatamente. E tem esse detalhe, né? Eu tive o AVC em um período pandêmico. Então, ainda assim, eu dei sorte de achar uma vaga na UTI. Que hoje em Salvador tá complicadíssimo. Exatamente. E aí eu conheci um caso, assim, eu conheci alguns casos de AVC por dissecção.
de um rapaz que ele treinava jiu-jitsu, ele teve AVC durante o treino de jiu-jitsu. Teve outro caso aqui em Salvador de um cara treinando capoeira, ele teve AVC. Mas no caso desse cara que treina capoeira, ele sofreu um choque, né? Um chute na cabeça. Então, teve uma explicação. Aí, a partir daí, eu comecei a contactar muita gente através do próprio Instagram, da própria rede e tal. Que hoje a gente tem essa ferramenta que conecta. Vou aproveitar um pouco aqui a deixa da Eliana, que ela está perguntando o que é um AVC de secção. Na verdade, é de dissecção. Deixa eu só explicar isso um pouquinho, Kleber, para o pessoal, para ficar mais claro, assim, para as pessoas entenderem, porque a gente tem causas diferentes de AVC e as mais comuns no jovem é quando acontece no adulto jovem ou no adulto uma dissecção arterial, geralmente na região da cervical. Cervical é essa região do nosso pescoço aqui, né? A gente tem as vértebras da coluna cervical, que é o nosso pescoço. E aí podem ser as artérias da região anterior, né, a carótida, por exemplo, que é menos comum de acontecer, como pode ser as artérias vertebrais, que é na região posterior, que é o mais comum de acontecer, tá? Nas artérias vertebrais. Então, assim, a gente tem a dissecção arterial sem causa espontânea, que a gente chama, sem uma causa específica, que é o caso do Kleber. E a gente tem a dissecção arterial cervical, que geralmente vem seguida de um trauma, tá? Então, o que é a dissecção? Só para vocês entenderem, vou tentar explicar para vocês de uma forma bem didática. Eu uso uma explicação que eu li num artigo há um tempo atrás, que eu achei fantástico. Eu acho que dá para entender perfeitamente o que é uma dissecção. Um nome tão estranho, né? Tão difícil e pouco conhecido. Então, no artigo, eles dão esse conceito da seguinte forma. Imagine um casaco de couro de frio. E geralmente a gente tem um casaco de couro que a gente tem a parte de fora do casaco, que é o couro, que é um pano muito, né, firme, mais forte. A gente tem a parte de dentro do casaco, que geralmente é uma seda, que vai ficar encostado no nosso corpo, que é um pano mais leve, um pano mais fino. E a gente tem uma parte do meio desse casaco, entre esses dois panos, que geralmente é uma manta térmica, para conseguir fazer o aquecimento do corpo. E é mais ou menos assim que funciona a nossa artéria. A gente tem como se fosse 3 camadas, uma parte mais de fora, uma parte de dentro, intermediária, vamos dizer assim, e uma parte mais de dentro. Então, fora, dentro e a do meio. E a resistência do material da parede do vaso da artéria é exatamente fazendo uma analogia com o do casaco. Então, a parte mais de fora da artéria ela é mais forte, mais resistência. A parte do meio da artéria, mais de dentro, vamos dizer assim, ela é mais frágil, mais leve, fininha, mais frágil, mais fininha. E a parte do meio é uma resistência intermediária, vamos dizer assim. O que acontece nessa secção? Geralmente a ruptura, há uma lesão na parte mais de dentro dessa artéria, que é uma parte mais frágil, mais sensível. E se tem uma lesão naquela região, podendo chegar até a parte intermediária também, o corpo mesmo começa a lutar contra aquela lesão e por conta dessa luta contra a lesão, num aspecto neurofisiológico, fisiológico mesmo de defesa do nosso corpo, são formados alguns trombos, porque está tendo sangramento naquela região. E é esse trombo que desloca daquela região e que vai até alguma parte do cérebro e causa o AVC isquêmico. Essa isquemia é feita por um trombo que é formado para defender uma lesão que acontece ali na artéria. Então, não sei se deu para vocês entenderem, se ficou claro. Eu entendi. Mas entendeu, Kleber? Esse é o que acontece. É por que acontece o AVC.
Existem causas de trauma, como eu falei, igual o Kleber falou dos casos que ele conheceu aí, né? Geralmente, né, esportes onde tem, né, um trauma constante nessa região da cervical. Existem traumas, por exemplo, pós-acidente automobilístico, onde você faz aquele movimento forte da cabeça para frente, e aí a lesão por chicote que a gente utiliza na ortopedia, porque o cinto prende e a cabeça vai para frente, pode gerar também uma dissecção, isso é comum. E existem as causas espontâneas, que não tem, que acreditas que tenha, que é o do Kleber, que não houve nenhum trauma, e que acredita-se que tenha talvez uma predisposição genética a ter uma resistência menor da parede desse vaso. E aí ela se rompe por uma diminuição dessa resistência. Eu tenho uma observação. Inclusive, enquanto eu estive no hospital, eu fiz um exame chamado, acho que ultrassom transesofágico, que era exatamente para saber se eu tinha... Se eu dava positivo para forame oval potente, que também é uma das causas de AVC, né, em jovem. E o meu deu positivo para forame oval potente. Mas o meu caso de forame oval potente, ele não foi o caso cirúrgico. A cardiologia descartou a possibilidade da cirurgia, porque não foi isso de fato o que causou o AVC. O AVC foi exatamente pela condição da dissecção, então aí descartou a possibilidade. Mas eu tenho que observar isso enquanto qualquer exame que eu faça cardiológico, eu tenho que acompanhar o meu forame oval potente. Chama de FOP, né?